Então, muito bem-vindos a todos, bem-vindo ao pessoal que está assistindo o curso novamente, bem-vindo a quem está assistindo pela primeira vez, então, muito bem-vindos ao mundo da mesa rosa, agora a nossa mesa rosa dourada. Como eu expliquei para vocês, é o último curso que eu gravo da mesa rosa, porque eu estou fechando ela agora no seu ápice, ela atingiu o seu ápice. Então, eu pretendo nesse vídeo contar o desenvolvimento da mesa rosa, como ela veio acontecendo até agora, depois explicar para vocês o que são essas ferramentas, mostrar todas elas. Eu não vou fazer com a apresentação de PowerPoint, porque depois aqui eu vou fazer uma apresentação editando com o que eu estou falando, então fica mais fácil para mim ajustar o que eu falei na imagem do que eu ter que me ajustar ao que a imagem está mandando dizer. Então, depois eu vou editando e colocando aqui. Então, assim, vou falar sobre todas as ferramentas da mesa e pretendo falar também sobre o uso do pêndulo, tá bom? Então, esse é o nosso projeto para hoje, para a primeira aula. Uma coisa importante que a Zahara pediu para que eu comunicasse aqui é sobre trocar as mesas. Então, se eu já tenho uma mesa radiônica rosa, eu preciso trocar pela mesa rosa dourada? Não, gente, não precisa. A mesa radiônica é só um modo de tradutor, tá? É como se fosse ali um tradutor. Nós vamos usar bem esse nome para poder definir, tá? Então, quem tem a mesa antiga, se você tem aquela mesa ainda que tem o Véscaspício no meio, precisa tirar aquele acetato. Essa mesa, tipo assim, esse acetato, ele mantém as mesas em uma era de peixes, é o Véscaspício. Então, a gente já retirou os acetatos da mesa para elas estarem ajustadas com a nova linguagem que nós estamos falando. Então, quem tem os Véscaspícios soltos na mesa, tira. Eu acho que a turma que está entrando aqui não é dessa época ainda, né? Mas vamos lá. A mesa agora tem esse modelo, né? Mas ela já passou por algumas alterações. Quem tem a mesa antiga, ela funciona do mesmo jeito, porque, na verdade, está tudo aqui, está tudo na gente, então não importa o que você tenha na mão, pode até ser que você não tenha a mesa radiônica, se você está ali com foco, projetando aquilo na tua frente, aquilo tá bom? Não é a mesma coisa que você for, por exemplo, para quando for atender um cliente, porque é óbvio que se você ficar ali que nem doida, assim, sem fazer nada, ele vai falar, você tá biruta. Pelo menos já quem vê a gente lidando com isso, já acha que a gente é biruta, que dirá se não tiver nada, né? Normal. Então, é assim, a mesa, ela é só um tradutor, tá? Não importa a versão que você esteja usando, ela sempre é só um mecanismo de tradução, é isso que eu quero trazer bastante para vocês aqui, frisar bastante isso. Quem tem a sua mesa rosa antiga, ela continua funcionando? Sim, funciona normal, porque a mesa está aqui. Se você tem um acetato, tira os acetatos e pode continuar usando normal. Ah, mas a nova tem uma energia mais bonita. É lógico que ela tem uma energia mais bonita, né? Ela já foi redesenhada, ela está atualizada, ela está falando uma linguagem diferente. Então, a mesa está sintonizada com a energia que ela está vibrando agora. Tá? Mas quem vibra na energia para poder acessar é você, não importa a versão que você esteja usando. Então, trocar a mesa, troco ou não troco? É uma questão que o pessoal fala. Depende. Se você usa a sua mesa radiônica como uma ferramenta de trabalho, eu, por exemplo, mantenho meu computador super bem atualizado. Procuro, quando meu computador começa a ficar velho, começa a dar problema, eu já procuro ter um backup, porque é a minha ferramenta de trabalho. Então, as coisas que são importantes para o meu trabalho, eu procuro sempre manter elas a melhor qualidade possível, ter a melhor qualidade possível, o mais bonito possível também, porque aquele eu uso todos os dias. Então, é uma questão de gosto, é uma questão de querer, se isso é bom para o seu trabalho, se isso faz com que você mostre o seu trabalho, é óbvio que uma versão atualizada, bonita, moderna, dinâmica, tem um outro visual, né, gente? Só questão de bom senso, de apresentação, não é nem questão energeticamente falando.
Até 2017, os cursos online, eles funcionavam da seguinte maneira. A pessoa se matriculava e assistia o curso em tempo real, como nós estamos fazendo agora. E as pessoas que entravam depois assistiam a gravação. Isso mantém a mesma coisa. Mas no curso online, eu dava aula no IET e tinha-se por praxe se passar o material para o aluno, o PDF para o aluno imprimir. Então, é muito comum as pessoas que fizeram o curso online, tiveram acesso ao curso online, tiveram acesso a esse material, a arte original da mesa. Muito bem. Eu percebi que isso não estava dando muito certo. E aí nós, conversando, resolvemos, a partir de agora funciona o seguinte: quem entra no curso online vai receber a sua mesa em casa, bonita, já prontinha, em altíssima qualidade. Pode receber, eu não sei se a gente manda só na versão de PVC, ou se a pessoa também tem a opção de receber na versão lona, acho que você tem a opção de receber na versão lona. O tamanho oficial que nós mandamos é o tamanho A3, esse tamanho. É 2 vezes uma folha de papel sulfite, uma folha de caderno universitário. As mesas que vocês veem normalmente eu mostrando no curso, são mesas em tamanho A2, que são muito maiores. Isso não é viável para se utilizar, gente. Não, ela é boa para dar curso, para mostrar, mas para se utilizar isso não é nada viável, tá? O ideal é o tamanho realmente A3. E para quem gosta de carregar, pode comprar uma pequenininha que cabe dentro de um caderno, que é o tamanho A4. Então, o tamanho A4 é a pequena. O tamanho A4 é isso aqui, folha de um caderno. O tamanho A3 é o dobro do tamanho. É uma mesa grande, ok? Então, aqui, se você recebe, é a mesa A3. Então, a mesa vai pelo correio. E sobre o curso de diagnóstico. Há um tempo, eu tirei do curso o diagnóstico. Eu vim de uma história onde nós começávamos realmente a fazer um diagnóstico para depois, dentro desse diagnóstico, aprender, entender o que eu preciso. Olha, eu preciso trabalhar isso, eu preciso trabalhar aquilo. Isso me fez identificar quais são as coisas que eu preciso levar para trabalhar na mesa radiônica. Eu, com o tempo, eu fui me desvencilhando disso, trazendo somente como eu trago até hoje. O importante é que você traga o quê? O objetivo. O que a pessoa quer. Porque eu tenho a seguinte visão: não adianta nada eu ficar ali diagnosticando um monte de coisa, identificando um monte de ponto, que eu vou achar que aquilo é o problema da pessoa. Mas eu nunca vou ter certeza, porque aquilo está dentro da limitação do que eu conheço como ser humano. Eu estou dentro do conhecimento da humanidade. Então, eu acho que existem coisas que vão além da humanidade, né? Além da nossa consciência. Então, eu fui cortando isso com o tempo e hoje eu trago o curso onde traz assim, qual é o objetivo que você quer trabalhar? O problema é saúde, o problema você está sendo trazido pela família, pelo trabalho, enfim, qual é o objetivo que te traga? E entendo que as ferramentas em si, elas vão me dizer o que foi tratado, e muitas vezes não vai bater com o diagnóstico, porque está em uma informação que não encaixa naquilo. Muito bem. Mas isso foi vendo de um jeito, que ficou banalizado, de uma tal maneira que nós criamos tantos deuses, né? E eu comecei a ficar um pouco preocupada com isso. Então, eu dei um passo atrás, conheci a Zahara o ano passado, e gostei muito do trabalho dela, tipo assim, acho que é muito bem feito, muito bem elaborado, serve muito como, assim, conhecimento para você saber o que são aqueles termos que nós estamos trabalhando, como aquilo realmente interfere na gente, mas como um ato de conscientização do que, na verdade, de necessidade. Eu sei que ela deixou isso bem claro, mas eu também gostaria de deixar claro o porquê desse desligamento e depois novamente agregar o diagnóstico. Eu comprei os direitos do curso da Zahara, nós fizemos uma sociedade, então eu estou oferecendo o curso da Zahara de diagnóstico
dentro do curso da mesa radiônica rosa, onde vocês vão ver duas linguagens bem diferentes, porém muito compatíveis, duas mentes que funcionam de forma diferente. E se você tiver aquele bom senso de encaixar um pouquinho de cada uma, você vai ter aquele seu jeitinho especial de conseguir fazer o seu diagnóstico e a sua mesa, fazer com que isso seja um trabalho amplo. Então, eu acho que eu estou trazendo aqui novamente o diagnóstico com o interesse de fazer com que os novos operadores conheçam um pouco mais sobre esse mundo holístico, sobre esse mundo que nós trabalhamos, né? Com quais conteúdos, com que tipo de energia que a gente está lidando, e não ficar tão superficial. Então, eu voltei atrás, agrego o diagnóstico, agradeço a Zahra, porque veio com um conteúdo muito bom para agregar, porque é um diagnóstico direcionado para os operadores de mesa radiônica, foi desenvolvido especialmente para isso. Então, é um diagnóstico pessoal. Eu acredito que vai agregar muito para os alunos. Então, agradeço a Zahra por trazer. E, enfim, estamos aqui, então, agora com o curso de diagnóstico, que vocês podem utilizar não somente para a mesa, mas para tudo e qualquer coisa que vocês quiserem. Para quem for aplicar reiki, para fazer um bom trabalho para entregar para o seu interagente, fazer uma coisa bonita, profissional. Para quê? Para você profissionalizar, para você se profissionalizar, para ser bonito, para ser, tipo assim, profissional, né? Eu acho que a palavra é essa, é profissional, não tem outra palavra. Então, eu acredito que agrega bastante. Para que isso também? Para que esses novos formadores de mesa radiônica já tenham uma consciência diferente, uma consciência mais responsável, enfim, mais centrada, né? Com um pouco mais de aprofundamento. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito do curso da Zahra, né? E abro para ela, caso queira falar alguma coisa. Zahra, quer falar alguma coisa? Olá, pessoal. Ainda bem que eu não estou mais dirigindo, né, Régia? A minha gratidão por poder participar desse projeto lindo. Eu me sinto muito honrada e que os frutos se abram aí de um trabalho que a gente traz uma proposta de metodologia mesmo, né? Muitas pessoas aprendem, dominam a mesa e ficam muitas vezes meio que sem saber o que entregar para o interagente, o que dizer, como conduzir. Então, a ideia é mais essa, trazer uma metodologia e dar um apoio geral para quem está buscando se encontrar como terapeuta. Então, gratidão mais uma vez e contem comigo sempre que precisar, estou à disposição. Bom, gente, então eu vou começar. Olha, a única coisa que eu tenho para seguir essa aula aqui é um resuminho rápido que eu fiz aqui. Então, tá bem rápido mesmo, tá? Depois eu vou colocando aqui os slides. A primeira coisa que eu tenho aqui para falar para vocês, como a gente conhece, como a gente começa isso? Com a história da mesa radiônica. Então, eu sugiro que antes de vocês, tipo assim, entrarem realmente na radiônica, que comecem ali pela raiz. Vou deixar um link na sala de aula de vocês sobre a história da radiônica. É um artigo muito bom, no Radiestesia Net, que tem lá, que é muito bem explicado. Então, é importante que você conheça a história do trabalho que você está desenvolvendo, para você saber de onde veio e não ficar perdida aí no mundo. Então, eu começo a contar a história aqui, desde a época onde eu acessei. A história na parte onde eu conheço, tá? Então, eu não posso contar como causa anterior, já tem uma história a ser contada, a partir do momento que eu entro nas mesas radiônicas e como chegou a essa ferramenta que vocês trabalham agora. Eu tinha muita vontade de trabalhar com terapias. Eu fui apresentada a um mundo, que era o mundo do eu sou, o mundo da espiritualidade. Eu tinha um fascínio muito grande, eu tinha uma vontade muito grande de conhecer essas coisas. Mas não se tinha material como se tem hoje, não se tinha internet como se tinha hoje. A literatura era muito, muito escassa, né? Mas tinha os cursos, e os cursos custavam, assim, uma verdadeira fortuna. Uma coisa realmente, para mim, era enviar, eu não conseguiria jamais pagar um curso daquele. Né? Um curso de radiestesia, nossa, era meu sonho. Programação neurolinguística, que isso, que maravilha. Como assim existe um estudo sobre isso? Então, eu era fascinada por tudo aquilo.
mas eram cursos que eu não tinha condições de pagar, nem sonho eu tinha condições. Então, o que eu pensei? Eu preciso estar nesse meio para poder aprender, para poder ter acesso a essa literatura. Então, eu me lembro que na época eu comecei a trabalhar, eu fui procurar emprego e fui aceita pelo Instituto Luz, né? Onde eu entrei nessa empresa, ele existe até hoje, gente, na Vila Mariana, o Carlos Aníbal. Foi lá que eu iniciei. Então, eu trabalhava atendendo o pessoal, tipo assim, dos cursos, ligando para o pessoal para marcar a data, para falar sobre o curso, para oferecer, que na época não era assim no Facebook. A gente tinha que ligar para as pessoas oferecendo, falar sobre o curso. Então eu fazia esse trabalho. E eu não tinha salário, eu ganhava 10%, mas eu tinha acesso a toda uma literatura, uma biblioteca, para mim era o suficiente. E como ali era uma escola, os cursos aconteciam ali, eu participava de todos os cursos. Então, eu passei praticamente 3 anos dentro de uma escola de cursos holísticos, onde eu assisti todos os cursos, desde os bastidores até no fechamento do caixa, em todos os processos. Então, a minha carga dentro da terapia holística, ela é muito baseada em, sobre tudo isso que eu aprendi, vários cursos que eu fiz de radiestesia, de programação neurolinguística, de mesa radiônica, enfim, de toda a linha terapia, cromoterapia, todas essas coisas que vocês viram no meu currículo, que eu já nem lembro mais. Muitas vezes. Então, tem toda a base, a teoria de tudo isso. Então, o que acontece? Tudo que a gente aprende acaba se transformando em um conhecimento, ou em uma coisa que você sente, sabe, um canal que se abre, um acesso para você. E assim foi. E eu fui fazendo vários cursos, até o ponto em que eu resumi o curso em uma informação acessível. E foi aí que, fazendo o curso da mesa radiônica, com o professor José Marcial, eu fiz esse curso com ele várias vezes, eu fui entender mesa radiônica depois do 5º curso que eu fiz. O primeiro eu saí de lá achando que eu tinha uma mágica na mão, mas que eu era incapaz de usar aquilo. A segunda vez eu estava tentando colocar as informações no lugar para ver se eu conseguia o passo a passo, pelo menos se eu conseguia seguir o passo a passo. Enfim, foi um processo difícil, até que conseguiu encaixar. Quando conseguiu encaixar, aí eu me toquei que tudo que o professor José Marcial ensinava não tinha nada a ver com aquilo que ele estava usando. A mesa que ele usava para dar o curso para a gente era uma mesa do Manuel Matos, mas ele não ensinava nada que o Manuel Matos falava. Ele falava sobre outras coisas. Ele tinha uma visão, ele foi um padre, então ele tinha uma visão diferente. Então aquele curso já veio, quando chegou para mim, ele chegou com a visão desse professor, tá? Já tinha o toque do professor. E eu fiquei muito amiga dele, né? A gente trabalhava junto, trabalhamos junto muitos anos, porque eu exatamente estava sempre nos lugares onde ele estava dando os cursos. Eu fiz todos os cursos da radiestesia mentalista com ele. Então, os meus cursos base de radiestesia foram só 2 na linha da radiestesia clássica. Os outros foram todos na linha radiestesia mentalista. Inclusive, eu sigo a linha do professor Juan Ribot também, ok? Então, vamos lá. Eu fiz aconteceu todo esse processo e chegou uma época em que eu saí do Instituto Luz, fui trabalhar em outro lugar, enfim, tive outra proposta, fui trabalhar em outro lugar. Mas eu continuei tendo amizade com ele. Nesse ponto, nessa época, eu já tinha feito tantas vezes o curso, dado tanto suporte, que eu já estava reproduzindo os cursos. E eu falei para ele assim, professor, eu vou desenhar o seu curso. Então, a mesa rosa foi desenhada para o curso dele, as coisas que ele dizia no curso. Porque, na verdade, como eu nunca fiz curso com o professor Manuel Matos, quer dizer, a verdadeira mesa radiônica, a primeira mesa radiônica nessa versão que existiu, eu nunca fiz curso com ele. Eu nunca tive essa oportunidade, embora eu quisesse muito fazer. Queria fazer, mas não tinha condições financeiras para fazer, porque eram cursos muito caros mesmo. E como eu trabalhava no Instituto Luz, lá tinha o curso, eu participei do curso, enfim, aprendi a usar mesa radiônica, só que sob o olhar do professor José Marcial. Então, essa mesa foi feita sob o olhar dele sobre a mesa radiônica. A primeira coisa que chama muito aqui, né, as cores da mesa. Então, a mesa radiônica rosa,
Ela ganhou esse nome exatamente por causa da predominância da cor rosa, que não está nessa arte aqui, mas muitas delas saíram na cor rosa. É uma cor 100% magenta. E foi feito no contexto azul, azul, rosa e o amarelo, exatamente porque são as cores da chamatrina. Então, ele falava muito sobre as coisas da chamatrina, sobre a força da chamatrina. Então, o curso todo era envolvido nisso. Então, por isso que ela foi feita nessas cores. Na hora de colocar na elaboração das ferramentas, tá? Na hora da elaboração das ferramentas, também foi usado um conceito para facilitar o uso do radiestesista, porque antes do conceito da mesa rosa, a pessoa tinha que ir realmente com o pêndulo, ele mostrava aonde que era, qual era a ferramenta que a gente precisava ativar. Muito bem, caímos aqui, aonde colocamos a ferramenta de forma espiral, para poder o quê? Facilitar quem está iniciando, tá? Então, as ferramentas foram todas agrupadas para ficar mais fácil. Sobre o ponto de vista dele e sobre o meu conhecimento sobre radiestesia, radiônica e geometria sagrada, então eu desenhei essa mesa para o professor José Marcial. Aí fui lá levar a mesa para ele toda contente, feliz, né? CD, estava no CD ainda, né? Não tinha essa coisa de pendrive para CD. Estava ali no CD, o manual impresso, uma mesa impressa em cartolina plastificada, não era assim bonita. E eu entreguei todo o material para ele. Falei, olha, então é assim, professor, é assim. Isso aqui é isso tudo você fala, é só você encaixar, ok? Bom, ele não usou, não se encaixou, enfim, aquilo não disse nada para ele. E eu fui convidada na época para dar o curso online pelo IET, né? E comecei a dar o curso online pelo IET já então com a mesa rosa. Eu assumi a autoria dela, falei, bom, já que ele não quer, já que ele não se adaptou com ela, eu sou a mãe disso, então eu tenho mais é que assumir. Então foi nessa época que eu assumi a mesa rosa. Isso aconteceu mais ou menos em 2007, 2005 a 2007, eu não sei bem a data, depois tem a história lá, a data direitinho, que eu já consultei, olhei nos arquivos. Bom, muito bem. Aí eu lancei a mesa rosa, né, em 2007 aproximadamente, foi a Sônia que desenhou a mesa para mim, levei para o professor, ele não aceitou, e eu lancei o curso aproximadamente em 2008 pelo IET. Então, o que aconteceu? Essa arte começou a ser passada para todos os lugares do mundo, porque era um curso online, então a arte foi para vários lugares do mundo. E muitas pessoas tiveram acesso a essa ferramenta, né? E aí, onde as pessoas começaram a aprender e gostavam, e começaram a ensinar para outras pessoas, que ensinavam para outras pessoas, que ensinavam para outras pessoas, iam reproduzindo, e a mesa rosa foi se multiplicando, e hoje é o que vocês veem por aí. Tem um monte de mesa, que tudo da mesma família, tudo com a mesma cara, né? Então, é por isso que hoje existem tantas mesas radiônicas, vamos assim dizer, no mercado com a mesma cara. Quando foi em 2012, eu me aborreci um bocado, eu lembro que foi em 2011, mais ou menos, eu me aborreci um bocado porque começaram a aparecer muitas cópias, muitas plágios, muitas coisas que eu não dava conta. Eu falei, já não dou conta de ir atrás desse povo todo. Eu vou passar minha vida pagando advogado atrás desse pessoal. Aí eu resolvi fazer, quer saber? Eu não vou mais me preocupar com isso. Deixa a mesa rosa para lá. Eu vou fazer uma mesa radiônica que não tenha nada a ver com nada, nem com isso, um conceito totalmente meu, totalmente único, em que não há como, sabe, as pessoas ficarem se baseando em cima disso. Tem que ser um conceito muito único, muito original. E se eu não for capaz de gerar isso, então deixa isso para lá. Não quero mais trabalhar com mesa radiônica. Não quero porque isso me trazia muito aborrecimento, ficava muito triste. Enfim, mexeu muito profundamente comigo. Então, eu identifiquei nessa época como eu estava envolvida com esse trabalho. E quanto mais se mexia nesse trabalho, como isso ainda me envolvia em mim. Então, nesse momento, eu resolvi realmente dissociar-me do trabalho, né, ser eu mesma, não me importar com o que estava acontecendo com aquilo e criar uma outra ferramenta.
Aí foi onde eu fiz a rede cristalina. Eu me lembro bem que foi em 2012, porque eu lembro do dia do lançamento dela. Foi no dia 12 de 12 de 2012. Com conceitos meus, conteúdos meus, que não tinha nada a ver com terapia, que não tinha nada a ver com o que eu já tinha feito. Então, eu iniciei ali, naquele momento, uma carreira, vamos assim dizer, um trabalho. Eu venho trazendo meu trabalho direcionado para isso, para quê? Para o desenvolvimento das mesas radiônicas. E de uma forma, assim, cada vez mais consciente, para que elas realmente façam o que são propostos a fazer, que é o que eu proponho para vocês aqui. Bom, enfim, depois da história das mesas, eu acabei trocando para a mesa rede cristalina, falar com a mesa rosa, né? Porque depois que eu abandonei ela, eu falei assim, depois que eu falei assim, não vou mais trabalhar com ela, né? Vou criar um conceito totalmente meu, onde eu fiz a rede cristalina, e ela nasce daqui. Foi um conceito, foi muito original, foi um conceito, tipo assim, que eu sei que foi original, foi muito meu que eu trouxe isso, né? Então, desse conceito nasce a rede cristalina. E depois eu quis reformular a mesa rosa, como tem um vídeo também antigo mostrando, e transformar ela na mesa azul. Então, para a mesa radiônica falar a mesma língua da mesa rosa, porque para mim elas não estavam falando a mesma linguagem, né? Eu resolvi retomar o trabalho com a mesa rosa, porque quando eu registrei a mesa rede cristalina, aí foi nessa época que eu registrei a mesa rosa. Aí eu assumi a autoria dela e registrei em todos os órgãos competentes, marca registrada, Biblioteca Nacional, e fiz o registro de toda a obra, tá? De manual, de toda a história dela, de tudo bem acompanhado, então esses registros vêm sendo atualizados anualmente. Bom, registrei a rede cristalina, registrei a mesa rosa e, no mesmo momento, registrei a mesa azul, que é o que vai aparecer aqui para vocês. Registrei a mesa azul também, na mesma época, para falar a mesma linguagem da rede cristalina. E assim, a partir dos conceitos do trabalho que eu dava dentro da mesa rosa, eu comecei a desenvolver para as outras mesas. Então, por exemplo, dentro do curso de mesa rosa, eu ensinava, por exemplo, se instalar uma coluna búdica. E eu dava um mini curso de Feng Shui e um mini curso de geobiologia. Mini com mais mini, virava quase meio dia de aula, com informações passadas de uma forma muito rápida, só para a pessoa ter aqueles conceitos para saber com que ela estava trabalhando. Não estava dando certo. Muita informação, pouca prática. Como é que eu resolvi fazer? Destrinchar os assuntos pelas mesas. Então, toda a reprogramação, desprogramação, todos aqueles conceitos que trabalhávamos com DNA, são a rede cristalina. Todos os conceitos que trabalham com ambientes, com casas, com tudo, com natureza, vai ganhar todo um conteúdo para um novo desenho. É mais ou menos isso, eu peguei um conteúdo e fiz uma mesa com aquele conteúdo, ok? Para quê? Para poder se desenvolver aquele conteúdo. Porque tudo na cabeça da gente, para desenvolver numa única máquina, depende que eu tenha um cérebro muito organizadinho, e o meu garanto para vocês que não é. Muito bem. Separei as mesas por assuntos, e hoje nós temos aí 6 mesas radiônicas. Isso, com o portal de Círios. O curso que vocês estão fazendo hoje é da mesa radiônica rosa dourada, que é influência do portal de Círios. Ok? Portal de Círios foi uma ferramenta que eu recebi em 2018. Eu digo que eu sempre falo, todas as mesas eu desenhei com conhecimento em geometria, uma sintonização, em símbolos, em arquétipos, é uma construção mecânica que a gente faz de informações e cria uma plataforma, vamos assim dizer, energética, que destrincha essas informações. Muito bem, não é só a parte do desenho, uma mesa radiônica ela tem todo um processo por trás energético, né? A mesa radiônica é apenas um símbolo, vamos assim dizer, um desenho que tem a ver, vamos dizer, com aquele processo energético que é feito anteriormente, uma estrutura energética
para sustentar esses trabalhos. Não é qualquer desenho que entra assim e funciona, né? Você não vai pegar um Mickey, um Pato Donald, que não é uma mesa radiônica, é a mesma coisa. Existe uma egrégora, né, gente? Então, vamos lá. Todas as mesas eu fiz baseadas nos conhecimentos, conexão, enfim, todo um trabalho que é elaborado para se fazer uma mesa radiônica. O portal de Sirius, não. O portal de Sirius eu posso dizer que foi a primeira ferramenta que eu recebi como canalização, que eu tenho consciência que foi uma canalização. Porque se os outros foram canalização, foi muito intuitiva. Não foi uma coisa que chegou e pá, na minha cabeça, assim, pum, como foi o portal de Sirius. Chegou falando comigo na minha cabeça. Ele tipo assim, era uma informação que vinha de uma forma sutil, como conhecimento, que se abria como ideias, como sacadas, tal, ia acontecendo. Portal de Sirius, não. Portal de Sirius eu recebi realmente uma canalização, recebi um desenho, aconteceram fenômenos muito estranhos, tipo um cristal mudar de cor na minha mão, e não foi só eu que vi, o meu anel derreter, coisas assim muito fisicamente falando, foi muito forte, todo o processo, desde que eu recebi até o dia que ele foi lançado, que foi em 2019. Então, foi um tempo, foi um ano que muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa boa, muita coisa boa. Eu cresci muito, muito, muito. Assim, em todos os sentidos. De consciência, foi um crescimento incrível. Inclusive para entender que é o seguinte, a gente não está no controle das coisas, não. A gente acha que está no controle. A gente faz curso, aprende uma coisa, aprende outra, mas o que a gente tem que aprender mesmo, que aquilo que a gente está aprendendo, são só ferramentas que dão na mão da gente. A gente tem que se tocar que quando a gente tem essas ferramentas na mão, a gente tem que fazer a escolha de como vai utilizar essas ferramentas. É como você ir no supermercado e comprar uma concha, uma colher, um garfo, como você vai utilizar aquilo. Os nossos cursos, os nossos livros, nossos acessos são como ferramentas. Como eu vou utilizar aquilo. E o que eu pretendo trazer com a mesa radiônica é isso. Quem é você? Como você vai utilizar essa ferramenta? Eu não vou te dar uma ferramenta só para você ficar atendendo as pessoas. Eu vou te dar uma ferramenta para você se tocar quem é você e o que você está fazendo com aquilo. É muito mais do que usar uma mesa radiônica. Então, o portal de Sirius, ele me trouxe essa consciência e me dá segurança de poder passar essa informação para vocês agora. Que vocês vão conseguir acessar muito mais do que vocês imaginam que é trabalhar com uma mesa radiônica. Se vocês realmente estiverem numa sintonia de paz e de amor e de... Sabe aquela coisa que você está vibrando realmente na quinta dimensão, você está viajando naquela quinta dimensão, já está sintonizado, você vai ter uma ferramenta de acesso incrível com a mesa radiônica. Ainda mais nessa concepção agora do rosa novado, do rosa dourada. E já saímos totalmente dos conceitos anteriores, tá bom? Então, vamos começar o nosso curso? Mesa rosa dourada tem a influência do portal de Sirius, tem a energia do portal de Sirius, então ela tem uma força diferente. Embora o curso seja transmitido com os mesmos conteúdos, vocês vão perceber a uma certa altura, lá para a segunda, terceira aula, mais ou menos, no final da segunda para a terceira aula, eu vou dar para vocês aquele passo a mais da sintonia, da conexão, tá bom? Então, nós vamos aprender ela assim e assim, ok? Eu passo o curso de uma maneira muito objetiva, não sou muito didática, né? Essa parte da didática, as áreas muito didáticas, os nossos professores, os meus professores, de uma forma geral, são muito didáticos. Eu, infelizmente, não tenho muita didática, mas eu tenho um jeitinho especial de falar com o pessoal. Agora eu vou aqui. Vamos lá. A pergunta é, a mesa rosa substitui a mesa azul? Não, gente. A mesa rosa não substitui a mesa azul. A mesa rosa é a mesa rosa e a mesa azul é a mesa azul. Ela era para ser substituída, mas acontece que essa mesa aqui é muito inteligente. E ela não aceitou ser substituída. Então, a mesa azul ganhou os seus próprios conceitos e a mesa rosa permaneceu sendo essa energia
acolhedora da mãe, é aquela mesa que acolhe, quer dizer, quem está chegando, ela vem acolhendo, porque ela tem muito essa energia da segurança, do divino, da proteção, do amor, então ela atrai as pessoas que têm essa energia, que têm essa sintonia, será atraída por essa mesa. Ela é inteligente por si. Ela foi feita para ser substituída, mas não foi substituída. A mesa azul, ela é um outro conceito, embora ela seja na mesma base da mesa rosa, ela mostra aqui as partes mais profundas. Quando a gente trabalha com a mesa azul, nós começamos a destrinchar os assuntos sobre os portais, sobre a função dos portais, tá? As ferramentas, elas ganham uma outra conotação, então não substitui, são duas técnicas que são iguais, porém trabalham em níveis diferentes.